fala do que o coração está cheio. Amém? Então, dito isso, pensado um pouco nisso, essa é a primeira parte da nossa lista de verificação. O que está cheio o nosso coração? Porque o que tem saído das nossas bocas é o que está cheio, o que está cheio do nosso coração. Vamos pensar nos frutos, né, nas coisas que nós damos importância. Quais são os bons frutos? Bons frutos. E aqui é assim, depois eu falo sobre isso. Para que a nossa vida tem dado bons frutos? Para quem? Para quem nossas vidas têm dado bons frutos? Né? Qual que é o objeto dos nossos bons frutos? Para mim mesmo, ou seja, para cada um de nós, para nós mesmos, para a nossa própria família, vamos pensar, para nós mesmos, bons frutos, para a nossa própria família, para a nossa igreja, né, nossa comunidade, para nossos amigos, para aqueles que têm amigos, espero que todos tenham alguns amigos, né? Para pessoas que a gente não conhece tão bem assim. E a gente tem dado frutos para os nossos inimigos? Mas eu não tenho inimigo, será que não mesmo? Ok, então essa é a segunda parte que vem. A primeira, de o que está cheio o nosso coração, do que a gente tem falado. Para quem a nossa vida tem dado bons frutos, ou seja, quem nós valorizamos. Porque eu quero dar bons frutos para as pessoas que eu valorizo, certo? E quais são os bons frutos que temos conseguido, que temos feito? Quais são os frutos? Dinheiro. É importante para dar sustento para a vida. Tá? Mas será que esse é o objetivo da nossa vida? Ganhar dinheiro? Coisas. Adotar um cachorro, comprar um carro novo, uma casa nova, um vestido novo, uma sandália nova. Será que coisas são os frutos? É importante, né? Estar bem vestido, ou ter alguma coisa para vestir, estar bem calçado, cuidar da saúde. Isso é importante. Então, eu tenho dado frutos na vida do meu cônjuge. Quem que é casado aqui? Tem bastante gente que é casada aqui. Então, quais os frutos que você tem dado na vida do seu esposo, da sua esposa? Quem tem pai e mãe vivo ainda aqui? Tem bastante gente que tem pai e mãe viva. Que frutos você tem dado na vida do seu pai e da sua mãe? Né? Alguém tem irmão, irmã, cunhado ou cunhada? Bastante gente, né? E às vezes é difícil, né? Conviver com irmão, com irmã, com cunhado, né? Tem uma frase que um amigo meu fala, mas eu não posso falar na igreja, em relação a cunhados e cunhadas. Portanto, vamos pular essa. E, além de cunhados, né? Filhos e filhas, quem tem genros e noras? Genros e noras. Ok, que legal. Aleluia, né? Sinal que a família está crescendo. E que frutos você tem dado na vida do seu genro e da sua nora? Você sendo seu sogro e sogra. E quem tem sogros e sogras vivos ainda? Ok. Que frutos você tem dado? Né? Frutos de paciência, de suportar, tal. Né? Muitas vezes assim. Faz parte, né? Nossa, quanta coisa como a gente tem relacionamentos, né? Quem tem netos e netas, ou netas aqui, bastante gente já é vovô, vovó aqui, né? Quem é noivo, noiva, tem namorado, está namorando, tá fraco isso, hein? Quem tem
tios, tias, primos, avós, avós. Que frutos vocês têm dado? Vocês têm visitado primos, primas, tios, tias, avós, avós? Amém. Que frutos você tem dado na vida do pastor e da pastora? Você tem lembrado de orar pelo pastor e pela pastora durante a semana? Você ora pela sua esposa muitas vezes, né? E pelo pastor também, né? Isso. Será que a gente tem lembrado da lista de orações que a gente levanta no final do culto? Qual que é a periodicidade? Será que nós temos orado pelo jubileu da igreja às 10h50 e às 22h50? Só oração, só estou falando em oração, hein, gente? Tem outros frutos que a gente pode dar, né? E na vida dos amigos? Na vida... Que frutos nós temos dado dos amigos? Aquele cara lá que pode bater na sua porta à noite, de madrugada. Jesus conta algumas parábolas sobre isso, né? Que fruto você tem dado na vida dos seus amigos, das suas amigas? Né? Independentemente do lugar onde eles estejam, na igreja. Eu tenho alguns amigos na igreja. Eu tenho alguns amigos, assim, de que trabalhei há muitos anos atrás, vou encontrar alguns deles hoje. Infelizmente é na missa de 7º dia do pai de uma amiga, né? Mas vou encontrá-los. E qual a periodicidade que você tem encontrado com esses amigos? Amigo, né? Não é colega assim. Amigo da igreja, amigo na escola, amigo do serviço. Né? São amigos porque você conheceu ou na igreja, ou na escola, ou no trabalho, no emprego anterior, assim por diante. Frutos na vida de quem você não conhece, da vida da vizinhança, das pessoas que moram em volta, da sua comunidade, pessoas em volta da sua comunidade, né? E frutos na vida dos seus inimigos. Que Jesus fala, né? Para a gente amar os nossos inimigos. Ele não fala só para orar por eles. Ele falou para orar para aqueles que nos amaldiçoam, né? Mas ele falou para amar nossos inimigos. Jesus a barra fica muito alta para a gente, né? Quando a gente começa a ler o Evangelho, né? E, para fechar a nossa reflexão, nossa lista de verificação, será que Deus tem se alegrado dos frutos que temos dado em nossas vidas? Será que... Eu falava para o meu pai assim, papai estava fazendo quimioterapia, às vezes ele não cortava bem, fazia uns dias ficava sem se barbear, e falava, papai tá para baixo. Aí eu falava assim para ele, pai, olha, hoje é um novo dia, né? Deus tem uns sonhos para você no dia de hoje, né? Será que papai vai sonhar os mesmos sonhos que Deus sonha, né? Aí eu dava um beijo no rosto dele e ia trabalhar, né? Então, todo dia Deus, quando você acorda, Deus olha para as nossas vidas e fala assim, eu estou torcendo para que Orlando sonhe os meus sonhos também. Eu estou torcendo para que o William sonhe os meus sonhos hoje também. Eu estou torcendo para que a Sônia sonhe os meus sonhos hoje também. Será que eles vão sonhar e vão executar os meus sonhos que eles têm para hoje? Deus acorda animado com a gente, né? E Ele se alegra quando a gente sonha os mesmos sonhos que Ele naquele dia. Tá? E agora, a gente passou por um checklist. Vamos fazer uns 10 segundos de silêncio. Vamos pensar nos nossos frutos. E vamos pensar se nós estamos perdidos. Às vezes a gente está com alguma insegurança, está com alguma mágoa, está
com algum problema financeiro, de saúde, algum relacionamento quebrado, né? E eu me sinto meio perdido por causa disso. Tem muitas coisas que podem acontecer nas nossas vidas, né? Então, e agora? O que eu faço? Estou me sentindo perdido, de fato. Tem um desafio aí. Às vezes eu fui apontado como diácono da igreja, como delegado da igreja, né? Eu estou meio perdido, não sei o que acontece, não sei o que fazer. Onde a gente procura ajuda? Às vezes eu virei pastor titular da igreja, né? Às vezes, enfim. Né? Às vezes estou sentindo aí meio perdidão. O que eu faço? E agora? Então, o apóstolo Paulo, já lá no final do seu ministério, escrevendo para o Timóteo, que ia substituir ele em algumas igrejas, ele dá um conselho. Vamos abrir lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 a 17. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 a 17. Muito famoso também. Muito famoso. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 a 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Ok. Agora, vamos prestar muita atenção. E útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para... Hã? Puxa, eu digitei errado aqui então. Então é 2 Timóteo, pessoal. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 a 17. Eu anotei errado aqui. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 a 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro, e agora, e para nos fazer perceber o que não está em ordem na nossa vida. Para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Então eu procurei fazer esse checklist, essa lista de verificação breve, né? Mas quem faz isso? A própria Bíblia, quando a gente lê a Bíblia, né, ela nos faz isso. É um bônus. Aí, continuando. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Olha só que legal. A Bíblia, as Escrituras, ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Então é isso. A Bíblia pode ser a nossa fonte de ajuda quando nos sentimos perdidos. Então, independentemente de como está a nossa caminhada com Jesus, podemos ler a vida de 3 formas. Então, agora a palavra é para quem já tem Jesus. Porque, muitas vezes, quem nos ajuda na leitura da palavra e nos guia é o Espírito Santo. Quem não tem Jesus ainda, não vai ter a ajuda do Espírito Santo. Então, como que a gente consegue fazer a leitura da Bíblia? Primeiro, a gente pode fazer a leitura da Bíblia sozinhos. Ah, mas como que eu posso fazer a leitura da Bíblia sozinho? Ah, você pode pegar um devocional, né? Tem vários canais online, ou pessoa que manda e-mail, né? Para devocionais. Você pode fazer um plano de leitura da Bíblia. Então, eu vou ler a Bíblia inteira. Em 1 ano, em 2 anos, em 3 anos, em 5 anos, não importa. Você pode ler a Bíblia toda.
Pode tentar ler o Novo Testamento numa linguagem acessível, porque é mais fácil, tá? Com uma Bíblia de comentário, alguma coisa desse tipo. Você pode ler Provérbios uma vez por mês, porque Provérbios tem 31 capítulos. Se você ler um livro de Provérbios por dia, né, você tem aí... Você pode ler Salmos, 3 Salmos por dia. Escolhe um mês de 31 dias para que você leia o Salmo 119 num dia só, né? Porque ele é bem longo. Tem mais de 170 versículos lá. Ou seja, existem formas de a gente ler a Bíblia sozinho. A gente pode fazer a leitura da Bíblia em grupo. Podemos ler a Bíblia na escola bíblica, né? No estudo bíblico. No Alfa a gente faz leitura de algumas passagens bíblicas relacionadas com a fé, com a igreja. A gente pode participar de um grupo de estudo bíblico, fora da igreja, ou mesmo dentro da igreja, fora dos horários de culto. Um grupo pequeno, um grupo de célula. A gente pode montar um grupo de discipulado e lá você lê a Bíblia com outras pessoas. E a gente pode fazer a leitura da Bíblia 1 a 1. Como que é isso? Por exemplo, se você é casado, você pode fazer isso com seu cônjuge. Tem vários devocionais que você pode fazer a leitura com o seu cônjuge. Eu fiz uma época com minha esposa, eu lhe garanto que traz resultados para a vida da família. Você pode fazer um aconselhamento bíblico, também seria 1 a 1. Né? Você aconselhando, né? Ou você sendo aconselhado. E no discipulado também, muitas vezes o discipulado, você precisa passar tempo 1 a 1 com o seu discipulando ou com o seu discipulador. Tem várias formas da palavra falar com a gente. Amém? E se você tivesse que escolher, que forma que você acha que você faria a leitura da Bíblia? Qual que é o jeito que você leria a Bíblia? Pensa um pouco ainda. Ah, mas eu não entendo o que eu leio. Então, é bom você ler em grupo. Ah, mas eu não consigo ler todo dia porque o meu horário não é como a Liliane quando eu trabalhava na UTI, né? Às vezes era impossível, né? Você fazia o quê? 24 por 36? 12 por 24? 12 por 36. Então, quando você está lá, às vezes não dá. Mas, enfim. Então, se nós nos sentimos perdidos, é bom que nós reservemos tempo para ler a Bíblia. Se eu não me sinto seguro para ler a Bíblia sozinho, é bom que a gente peça ajuda num grupo. Aí você pode falar comigo, né? Pode falar com o Williams, pode falar com a Miriam, que está lá embaixo, com o Mário, com o pastor Carmo, a pastora Esterina. Tá bom? Então, se precisar de alguma ajuda. Amém? E o que nos espera no futuro? Então, sabendo disso, vamos fechar aqui. O que nos espera no futuro? Então, para aqueles que têm Jesus e têm certeza da salvação, é o que nos espera no futuro para essas pessoas, amém? Então vamos abrir, esse texto, eu comecei a ler esse texto e ele me lembrou a história dos 3 porquinhos. Vocês lembram como que é a história dos 3 porquinhos? Construí uma casa de palha, uma de madeira e uma de tijolos, né? E a historinha do lobo mau, né? Tá. Ela me lembrou dessa história. Só que
a casa aqui é uma casa celestial. A gente tem o nosso lugar garantido no céu, amém? Então, a construção celestial. Vamos abrir em Coríntios 3. 1 Coríntios 3, versículo 10 a 15. 1 Coríntios 3, versículo 10 a 15. Pela graça que me foi dada, aqui é Paulo escrevendo para a carta aos Coríntios. Pela graça que me foi dada, lancei o alicerce como construtor competente. E agora, outros estão construindo sobre ele. Mas quem constrói sobre o alicerce precisa ter muito cuidado, pois ninguém pode lançar outro alicerce além daquele que já foi posto, isto é, Jesus Cristo. Ok, então, o que o Paulo está falando aqui? Ok, vocês todos são herdeiros de casas celestiais. E as pessoas estão lançando alicerces. E não existe outro alicerce que não seja Jesus Cristo. Amém? Versículo 12. Aqueles que constroem sobre esse alicerce podem usar vários materiais: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. No dia do juízo, porém, o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou. E o fogo mostrará se a obra tem algum valor. A obra que a gente pode ler como fruto. A gente leu lá, né, nos primeiros versículos, lá em Lucas, de frutos. Então, como nós todos somos herdeiros já, e co-herdeiros com Cristo, estamos falando da construção da nossa moradia celestial. Então, o fogo mostrará se a obra tem algum valor. 14. Se ela sobreviver, o construtor receberá a recompensa. Se ela queimar, o construtor sofrerá grande prejuízo, mas será salvo, como alguém que é resgatado pelo meio do fogo. Meu irmão e minha irmã, seu galardão está ali esperando. Amém? Agora, esse galardão está sendo construído ao longo de nossas vidas. E cada dia é uma oportunidade para você semear. Primeiro na sua própria vida. Aí o pastor Carmo, na sexta-feira, ele falou, né, de Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Eu creio que a gente deve... E Esterina falou, né, que às vezes isso pode ser simultâneo. Amém. Então a gente não precisa esperar para semear na vida dos nossos inimigos, das pessoas que nós não conhecemos, para semear primeiro para quem é próximo da gente. Tá certo? E semear, muitas vezes, você tem que animar a pessoa a fazer as coisas certas, porque nossos filhos, por exemplo, se você vê o filho caminhando por um lugar perigoso, você alerta, né? Assim deve ser. Às vezes a gente tende a achar que aquilo não é comigo, né? Isso não é comigo. Então, todo dia é um dia de oportunidade para você estar semeando. Vamos aproveitar cada dia. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, que a Tua palavra aqui frutifique, Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos incentive, Senhor, a nos movermos
de acordo com a Tua vontade. Que a gente não fique perdido, sem perder tempo, Senhor. Porque muita gente precisa da vida transformada. E muitas vezes, eu é que sou a pessoa que pode ajudar o Espírito Santo a levar o poder do Espírito Santo para aquela pessoa, Senhor. Para que o amor de Jesus toque no coração dessa pessoa, Senhor. Então, te pedimos, Senhor, para que nós sejamos canudinhos de bênçãos, para que os frutos de nossas vidas se multipliquem, Senhor. Não pelas nossas capacidades inatas, mas pelos dons que nos foram dados pelo Espírito Santo, Senhor. Que os nossos olhos olhem para as pessoas da maneira que Deus olha para elas, como suas criaturas, Senhor. Almejando que cada um seja salvo, cada um tenha vida plena. Então, nós te agradecemos por tua palavra e pedimos, Senhor, que nos dê capacidade para colocá-la em prática. No nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém.